Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Tenho enorme alegria e gratidão a Deus em poder estar aqui hoje à noite. Sinto-me muito honrado pelo convite que recebi para estar participando deste evento. Se o convite fosse para participar como ouvinte, já seria honroso. E muito mais honroso ainda, quando foi feito o convite, por além de participar do evento, poder participar trazendo uma palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Neirias e à irmã Débora, são pessoas que nós estimamos bastante, eu respeito bastante o pastor, considero muito. A pastor Neirias sempre foi um exemplo para nós. Inclusive, eu estava, apesar de estar no terceiro campo, mas era o início do meu ministério, na Vila Caeté, e eu pude receber muitas orientações dele, na época ele era presbítero, quase saindo para o trabalho geral, o Ministério Geral, na época gerente da COSAMPA, e ele nos ajudou bastante. Era um campo muito difícil. Eu estava lembrando já tarde daquele dia que eu fui pregar no Caeté. Na época o trabalho do Caeté estava com certa dificuldade. Ele foi pregar, levou um grupo no círculo de oração bem grande. E na hora que ele estava pregando, o filho de uma irmã da igreja deu um tiro em uma pessoa bem pertinho do templo. Você lembra, né, pastor? Foi um alvoroço lá. E quem nos socorreu no sentido de acalmar o povo, de buscar ajuda em Capanema, mobilizar as pessoas que deveriam ser mobilizadas, foi ele, juntamente com a irmã Débora. E são coisas que não tem como a gente esquecer. Além do companheirismo, da amizade que sempre demonstrou a minha família. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Também pela ida do pastor Rosimar lá no campo, Nova Namibeu, e nos levando o convite para estarmos aqui. Então, que Deus continue abençoando o campo, a igreja, o ministério, todos os membros e congregados. Quero, antes de começar a ministrar, pedir desculpa aos irmãos. Aconteceu algo que talvez com alguns já aconteceu. O pastor Rosimar foi alguns dias atrás e eu acabei não sabendo onde estava a minha anotação, minha agenda. Eu cheguei a imaginar que seria para julho, que a memória do homem às vezes falha. Quando foi segunda-feira, não lembro se foi eu que liguei, foi ele que ligou, sei que a gente conversou e já seria nessa semana. E eu tive uma semana bem agitada, porque lá nós estamos tendo que pisar no acelerador com vontade para acelerar o trabalho. E nós então não enviamos material para estar sendo colocado aqui no telão. Eu vou contar com a compreensão de todos e quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Primeiro livro da Bíblia, o livro de Êxodo, aliás, o livro de Gênesis, com Êxodo na cabeça, o livro de Gênesis, capítulo 2, todos que trouxeram exemplar das Sagradas Escrituras,
Gênesis, capítulo 2, versículo 18 em diante. Eu vou precisar que nós estejamos com a nossa mente, usar uma expressão popular, desarmada, para nós entrarmos num assunto que ele é fundamental hoje à noite. Eu quero, ainda que nós vamos ter dois grandes expoentes da administração da Palavra de Deus no Brasil nesses dias, mas eu quero iniciar pelo início da formação da família. Ainda que nossos companheiros poderão voltar ou tratar sobre a formação da família, mas eu quero citar algo que pouco é falado e muito pouco é comentado, que é bem na gênese da família mesmo, e dá origem a alguns porquês. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 18 em diante, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora. Algumas traduções usam a expressão ajudadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora. Volto a dizer, tem tradução que diz ajudadora, que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Amém. Mantenha a Bíblia aberta, não somente por questão de leitura, mas até para confirmar certas coisas. Interessante que nós lemos um texto que nós somos hábeis até mesmo para citá-lo. Alguns usam a expressão recitá-lo, decorar. Só que esse texto, ele tem uma profundeza. Eu quero apresentar um dos detalhes dessa profundeza, e mais propriamente ligada ao versículo 18. O versículo 18 apresenta a palavra de Deus acerca do homem. Eu quero dizer a vocês que todas as vezes na Bíblia que Deus fala, mas não apresenta o destinatário, é o caso aqui, disse mais o Senhor Deus, mas não apresenta o destinatário. Todas as vezes que Deus fala sem apresentar o destinatário, isso acontece no conselho eterno. O que é o conselho eterno? O conselho eterno é a reunião que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles fazem. Não é só que fizeram antes de tudo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles continuam com a prerrogativa de se entenderem e tomarem decisões. E algumas dessas decisões são chamadas de decretos do Conselho Eterno. Decretos do Conselho Eterno são aqueles que eles são chamados de ad extra, ou estão fora do que nós chamamos de projeto de Deus. Então, muitas decisões que Deus toma,
elas não estão exatamente presas ao que nós chamamos de projeto, no caso da igreja. Muitas coisas que Deus faz, que Deus realiza, está fora do nosso entendimento, e que no caso da igreja nós chamamos de milagres, os decretos de Deus. No caso da morte, porque está ordenado, decreto, está ordenado, faz parte do projeto, o homem morrer só uma vez. Mas acontece que quando o Conselho Eterno decide nova vida, o ser humano pode ressuscitar. Ressuscitar é algo que é fora do projeto, não tem explicação. O projeto tem explicação, mas o que está fora do projeto não tem explicação. O que não tem explicação faz parte daquilo que nós chamamos de decreto do Conselho Eterno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todas as vezes que Deus fala e não tem destinatário, faz parte do Conselho Eterno. Quando Deus não fala do Conselho Eterno, diz: e Deus falou a Abraão, e Deus falou a Isaac, e Deus falou a Jacó, e Deus falou a Jó, e Deus falou, e diz para quem ele falou. E Deus falou a Satanás, e Deus falou ao anjo. Mas quando não tem assim, é no Conselho Eterno. É o caso aqui, que disse Deus e disse mais o Senhor Deus. Olha, interessante quando diz que Deus falou, Deus vai dizer uma coisa que é totalmente diferente do que ele já havia dito atrás. Porque quando nos dias da criação, com exceção do segundo dia, que não é claro conforme a tradução, o primeiro dia é claro em todas as traduções, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto, que diz: e viu Deus que era bom. Só o segundo dia que as traduções elas rivalizam, e não é toda a tradução que diz que no segundo dia Deus viu que era bom. Talvez na sua tradução tenha, mas você vai achar a tradução que não tem no segundo dia. Todos os demais, em todas as traduções, diz: e viu Deus que era bom. Você vai encontrar aqui algo que é surpreendente para quem para analisar o texto, ou para analisar a Bíblia, porque vai dizer uma coisa diferente do que Deus vem dizendo. A criação de Deus, toda ela, Deus se agradava e dizia: e viu Deus que era bom, que é bom, era bom, era bom, era bom. Mas quando chega nesse ponto do capítulo 2, versículo 18, viu Deus que não era bom. Então é o primeiro não de Deus na Bíblia. Não como resposta, mas é o não para uma situação que ele viu. Então é o primeiro não da Bíblia, que não era bom. Mas vejam vocês, que Deus dá o primeiro não, ou ele vê uma situação de apresenta o primeiro não, o não desagradável, não é bom, é desagradável, não é agradável. Mas esse não é agradável é para a melhor criação de Deus. O homem, feito à imagem e à semelhança de Deus. Preste atente bem para essa situação, porque a criatura formada à imagem e semelhança de Deus, Deus apresenta o primeiro não acerca da melhor criação. Havia algo que incomodava, que era não agradável, desagradável, era um não é bom. O que não é bom não é agradável. Então algo desagradou a Deus. Quero chamar a atenção de vocês para esta questão, porque nós somos tendenciosos a ler esse texto muito rápido e nós não nos atemos a ele na sua profundeza. Logo, o Conselho Eterno entender
que a melhor criação de Deus tem algo que desagrada, então nós estamos diante de uma situação seríssima, mas ainda com o que vem na frente, quando diz que esse fato de não ser bom estava ligado à situação do homem, quando diz que esteja só. Por quê? Se eu tomar a posição, como a maioria dos pregadores colocar em mente que a preocupação de Deus era só haver dois, para o homem não ser sozinho, se eu entender que quando Deus diz que só se refere a não ser dois, eu vou estar entendendo que Deus simplesmente está preocupado que o homem tenha alguém para lhe acompanhar. E esse é o pensamento da maioria da cristandade, quando o texto não se refere a isso. Então nós precisamos nos desarmar para poder entrar nesse assunto. Pastor, mas aí nós não somos acostumados a dizer e a ouvir que Adão via cada animal tinha o seu pai. Cada animal tinha o seu pai, então ele queria ter o dele. Só que essa não é a explicação. Vejam que a situação, se a situação fosse só essa, aí então não havia certos vínculos que nós cobramos que os casais tenham. Se a questão fosse só ter uma companhia, nós não teríamos muito o que dizer acerca de casais ou pais que estão vivendo hoje uma vida comum, presa ao homossexualismo. Porque se é para ter um par, se é para ter um casal, ou só ter um companheiro e uma companheira, então não vai diferir muito do que o Adão precisava. Mas a questão está muito além disso aí. A questão está ligada à essência da criação. Porque Deus, na sua perfeição, quando Ele faz o homem à sua imagem e semelhança, o homem recebeu não só atributos de Deus para poder comandar a terra, mas o homem também recebeu a imagem de Deus. E nessa imagem de Deus está ligado o ser de Deus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele chega a dizer: tende em vós o mesmo sentimento. Não existe imagem de Deus em nós sem ter sentimento de Deus em nós. É uma das coisas que faz a imagem de Deus em nós, o sentimento de Deus. Ninguém tem a imagem de Deus desenvolvida sem ter o sentimento de Deus. Ninguém. Então isso é condição sine qua non fundamental para alguém um dia chegar no céu. É possuir a imagem de Deus. E o primeiro desafio de desenvolver a imagem de Deus é ter o sentimento de Deus. É o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Mas não é só o sentimento, tem outras coisas, como ter o desejo de Deus, como querer o que Deus quer. Por exemplo, Paulo chegou a dizer: Deus deseja. Então Deus tem sentimento e Deus também tem desejo. Deus deseja, quando Paulo escreve em Timóteo, que todos os homens sejam salvos. Deus deseja. Então isso faz parte da imagem. O homem, sem ter isso, ele não tem imagem de Deus restaurada. Por isso mesmo, não é tão fácil ser um cristão, ou ser um servo de Deus, ou um crente, um evangélico, quanto tem se pintado por aí. Ter desejo de Deus não é tão simples quanto se fala por aí. E qual é o principal desejo de Deus? Que tem que ser o nosso.
para poder agradar a Deus? Que todos os homens sejam salvos. E o outro desejo é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é desejo de Deus. Se nós não tivermos esse desejo de Deus, nós estamos incompletos, porque isso faz parte do caráter de Deus e da imagem de Deus que tem que estar em nós. Quando o crente não consegue ter esse desejo, ele precisa ter, porque Jesus teve esse desejo, e foi esse desejo que o levou à cruz. Pois bem, voltando aqui ao assunto, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus colocou a sua imagem no homem, Deus deu ao homem, fez surgir no ser criado aquilo que está diretamente ligado à essência imaterial, sua alma. Então o que eu vou dizer é comum, todos vocês sabem, que eu defendo, acredito, como todo pentecostal assembleano, que defende a doutrina assembleana, que o homem é um ser tricótono, que tem alma, que tem espírito e tem corpo. Quando você vê um assembleano dizendo que o homem, que alma e espírito é a mesma coisa, fique de orelha em pé para ele, porque alguém que vai duvidar do fundamento da doutrina, ele é capaz de duvidar ou questionar qualquer coisa que se refere a Deus e a sua palavra. Assim como alguns questionam a questão da triunidade divina ou do Deus Trino. Então eu defendo, como crente pentecostal assembleano, que o homem tem corpo, que o homem tem alma e que o homem tem espírito. E a alma do homem, da mesma forma, ela possui uma ação tripartida. A alma do homem, ela possui entendimento, sentimento e emoções, e decisões. A alma do primeiro homem também possuía sentimento e emoções. A alma do primeiro homem, Adão, não somos só nós que possuímos mente, sentimento e decisões. Adão também possuía. A questão é que o Criador, ele não experimentava, o Criador, ele não possuía limitações como não possui. E o ser criado possuía limitações. O ser criado não era ilimitado como não é. O homem foi feito com limitações. E uma das limitações do ser criado está no sentimento. Eu posso ter o sentimento de Deus, Paulo diz, tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas eu posso ter e devo ter o sentimento que houve em Cristo Jesus, quando ele se comportou como homem, agiu como homem, e demonstrou como homem que é possível manifestar sentimentos que pertencem a Deus. Acontece que os sentimentos que o homem desenvolve não são sentimentos ilimitados, como o de Deus, como do Criador. O sentimento que eu tenho, que você tem, que a sua esposa tem, que o seu filho, a sua filha tem, que os pastores têm, eles não são sentimentos perfeitos, que experimentam a limitação do ser criado. Então Adão, ele vai começar a experimentar uma coisa que é comum ao ser humano, que é a limitação do sentimento. Vejam vocês que cai ainda mais por terra a ideia do que o que Adão está precisando, mas se alguém para andar com ele. Vou perguntar uma coisa para vocês. Você acha que tem alguém que vale mais a pena para você do que se você visse Deus andar com você? Tem.
Não tem cabimento, não tem lógica. Só que Deus, ele visitava o homem, vinha com o homem, andava com o homem, falava com o homem. Preste atenção, o homem tinha a melhor água, ele tinha a melhor água, a melhor comida, ele morava no melhor ambiente, ele possuía a melhor companhia, a de Deus. Então, muitas pessoas estão pensando que a melhor água, a melhor comida, a melhor casa, o melhor apartamento, o melhor condomínio, a melhor companhia vai resolver o problema. O homem tem uma coisa chamada sentimentos, todos têm, até o louco tem sentimento. Eu já vi loucos que alguém olha e diz assim: sabe de uma coisa, se você fizer alguma coisa, vai se ver comigo. Aí o louco vai rindo mesmo, não respeita ninguém, nem polícia, nem ninguém. Aí ele olha e se aquieta. Há um sentimento daquela pessoa, e aquele louco tem a pessoa. Eu já vi casos também de loucura, e que a pessoa diz: por que você está fazendo isso? Aí o louco se aquieta. Para uma pessoa que fala, e não respeita mais ninguém. O ser humano tem sentimento, até o louco tem. Por isso mesmo, nem os loucos vão errar o caminho do céu, nem eles erram. E esse sentimento que temos, que não é perfeito ainda, esse sentimento limitado, ele nos permite enfrentar situações em que nós sentimos necessidades. É aí que entra o versículo. A questão não está só em eu ter alguém do meu lado que ande comigo. Andar por andar, qualquer um anda comigo. A questão não é só ter alguém do meu lado que durma comigo. A questão não é só eu ou você ter alguém do seu lado que sente do outro lado da mesa ou do seu lado na mesa para se alimentar com você. Não. Para contar o dinheiro com você. Não, a questão não é só essa, não. Só ter uma companhia. Que, aliás, é o que a maioria de nós imagina. Inclusive, hoje, a sociedade moderna, inclusive em muitos lugares nas igrejas, estão achando a coisa mais natural alguém largar a esposa e, de repente, arrumar outra, porque todo mundo tem direito de arrumar uma nova companheira. Mas a questão não é essa. Vejam que Deus vai dizer uma coisa, escutem Deus que eu vou lhe dizer para você não entender errado. Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Mas Deus não está lá. Veja você quer alguém maior do que Deus para estar do teu lado? O Senhor, vocês aqui, você quer alguém maior do que Deus para estar do seu lado? Você quer uma companhia melhor do que a de Deus? Mas Deus disse: não é bom que ele fique só. Mas Deus não vai lá. Ele está só. Ele está abandonado. Ele está carente de Deus. O homem está carente de Deus? Não. O problema se chama sentimento do ser criado. É aí que entra a necessidade do ser humano criado, a imagem e semelhança de Deus. Ora, e esse é um dos motivos pelo qual o Filho de Deus teve que vir para experimentar e saber o que é viver como ser humano, conhecer a dor do ser humano. E Adão, ele é o exemplo da maioria de nós, que o sentimento, ele vai num nível tão alto no sentido de necessidade, que chega uma hora, chega um momento, que Deus pode vir na tua casa falar com você, que Deus pode aparecer na hora do teu almoço, que Deus pode vir na hora do teu jantar, que Deus pode vir até a noite acordar você para falar com você, que mesmo assim
ele vai olhar e vai dizer: o meu filho está só, a minha filha está só. Por que Deus vê que Adão está só? O problema não está simplesmente na companhia, o problema está sentimento. Sentimento do primeiro homem. E quando a necessidade do sentimento, ela é elevada, chega um momento que o ser humano, ele pode ser o melhor crente, Deus pode falar com ele, Deus pode visitá-lo, Deus pode dar a melhor comida para ele, Deus pode dar a melhor casa para ele, Deus pode dar a melhor roupa para ele, Deus pode dar a melhor água para ele, Deus mesmo pode dizer: eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Mas vai chegar uma hora que ele vai baixar a cabeça e vai dizer: eu estou sentindo falta de alguma coisa. Então, um cônjuge é muito mais do que um companheiro. Sabe qual é o problema de algumas pessoas que acabam sendo infelizes porque querem tornar o cônjuge só um companheiro? Mas o cônjuge, ele não pode ser só um companheiro. Ele precisa alcançar necessidades que são invisíveis. Muita gente casa porque diz assim: Deus sabe da minha necessidade. Mas a maioria fala sobre questão física, de envolvimento corporal, sexual. Deus conhece a minha necessidade. Entendeu? Imaginam que essa é a maior necessidade do ser humano. Ou tem alguém do lado para não ser visto só? Inclusive na igreja, eu já ouvi várias pessoas dizer: eu preciso me casar porque eu tenho um trabalho para fazer e Deus tem que me dar a minha bênção. Mas não funciona assim. Porque se for fazer desse jeito, vai continuar baixando a cabeça e dizendo: eu sinto falta de alguma coisa. Escutem só: rosto bonito, roupa bonita, aparência, alguém que tenha destaque, isso não consegue suprir a necessidade do sentimento. E o que Deus faz então? Deus resolve fazer uma auxiliadora. Veja que ele não diz companheiro, em nenhuma tradução de uma companheira, não, uma ajudadora. E é uma interpretação errônea, que a gente imagina que a ajudadora é porque tem que trabalhar na casa, porque tem que lavar roupa, porque tem que... Entendeu? Essa que é ajudadora. Não é essa questão, porque não está falando nada disso, que está falando de suprir a necessidade que a alma tem. A maior ajuda que um cônjuge pode dar ao outro está ligado à alma, aos sentimentos, às emoções. A felicidade de um ser humano, por mais que dependa da mente, depende de atitudes, depende. Mas o ser humano só consegue manifestar uma felicidade quando os seus sentimentos afloram para ele declarar felicidade. Se o sentimento não é alcançado, as emoções não são alcançadas, o ser humano tem dificuldade até para dizer que é feliz. Existem muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, que têm dificuldade de dizer que são felizes. Pode até dizer: quem é feliz, levante a mão e sacuda o braço e faça assim. Pode até acompanhar nessa hora. Mas chegar e declarar diante até dos seus mesmo que é feliz é outra situação. Porque a felicidade depende do ser, depende do ter, depende do fazer. E chega uma coisa, não é só do ser útil, do ser amado, mas depende do ter também. E esse ter também está ligado aos meus sentimentos, aos seus sentimentos.
E existem muitas pessoas, a maioria das pessoas, que só conseguem quando os seus sentimentos são alcançados. Veja você, que mesmo Deus tinha dificuldade de fazer o homem não se sentir só. Como é que pode? Como é que pode, mesmo Deus, não conseguir fazer o homem não se sentir só? Eu já ouvi e também já vi pessoas censurarem irmãos e irmãs que ficaram viúvas ou viúvos, vi pastores, aí com um ano e pouco, cara, eu já vi e já ouvi alguém dizer assim: meu Deus, isso é um absurdo, porque o fulano ainda nem esfriou, e fulano nem esfriou. Acontece que necessidade da alma só sabe o que é quem sente. Eu não posso conhecer a necessidade que a tua alma tem. Eu não posso conhecer a necessidade que o teu sentimento tem. Mas tem um que conhece, que é Deus. Então as pessoas criticam necessidades da alma, julgam necessidades do sentimento. Como eu conheço pessoas que ficaram viúvos ou viúvas e nunca mais quiseram ninguém, que sentiram-se tão preenchidos que acham que não vão precisar ter mais ninguém. Inclusive pastores, que alguém chega e diz: mas para você continuar você tem que casar. Então, se for para casar, eu estou entregando, porque eu não sinto mais de casar. Então nós não podemos julgar a necessidade que o sentimento de um ser humano tem. Então isso leva a Deus a tomar uma decisão. O homem não podia continuar só. É o primeiro não de Deus, é a primeira situação desagradável da Bíblia e da existência da criação, quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom ele estar sozinho, porque Deus criou o homem para ser feliz. Sozinho ele não é feliz. Por que ele não é feliz? Porque ele tem sentimento. O sentimento do homem não pode ser perfeitamente idêntico ou igual ao de Deus. Não pode. Então ele precisa criar uma ajudadora. Não é interessante? É interessante. E isso deve servir para cada um de nós, seja o esposo, a esposa, o noivo, a noiva, entender que no casamento nós somos o recurso de Deus para o cônjuge. Quando uma esposa ou um esposo diz: oh meu Deus, vem socorrer meu sentimento, tem alguma coisa errada. Tu conhece a dor do meu sentimento, vem socorrer o meu sentimento, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque Deus vai dar ajudadora para ser esse socorro, para que o homem não seja infeliz. Passa na sua cabeça o primeiro homem ser infeliz? Tem tudo de bom, tem tudo que precisa. Se fosse hoje, teria todo o dinheiro necessário, mas ser infeliz. E é isso que o conselho decide. Então, vamos dar alguém que lhe ajude. Tem um detalhe, que para ajudar o primeiro homem, não pode ser qualquer criação. Deus ele não pode criar maior que o homem, porque o homem já foi feito à imagem e semelhança. Para fazer maior que a imagem e semelhança, teria que fazer o outro Deus. Então não vai fazer o Deus. Então não pode ser maior do que aquele ser criado, a imagem e semelhança. Não pode fazer menor, porque não pode fazer menor, porque senão não vai conseguir suprir algo que é rico, que aquele ser criado tem, que é o sentimento, que traz dentro da imagem de Deus, que traz essa imagem de Deus no seu sentimento. Então não pode criar nem maior e nem menor,
Então tem que criar um ser que ele tenha a mesma essência. O ser humano, o homem, quando ama, se apaixona, não só se apaixona, quando ele ama uma mulher, ele está amando alguém que a sua alma viu a mesma essência, que vai suprir a necessidade dos sentimentos. A mulher é a mesma coisa, não é só quando se apaixona, quando ama, porque a paixão ela pode vir e ir, mas o amor permanece, o amor ele nunca acaba. Mas quando a pessoa, a mulher, ela ama alguém, pode ser feio, pode ser bonito, pode ser gordo, pode ser magro, pode ter dinheiro, pode não ter uma moeda no bolso, mas quando ama, aquela pessoa não está dizendo, olha, eu vou suprir a necessidade do teu sentimento, não está dizendo, mas a alma da pessoa, é como se as almas se entendessem. Isso é impressionante, é como se as almas se entendessem. Há alguns anos atrás, eu era pastor em Óbidos, eu vi pela Rádio Missões da Amazônia, que era uma emissora que tinha Óbidos, que transmitia o Evangelho para a região toda, e está sendo transmitido um movimento em Santarém. E aí eu ouvi, era um evento de jovens, eu ouvi o pregador do evento dizer assim: irmãos, tem muito jovem aí orando para Deus lhe dar uma esposa. Irmão, Deus não se mete nisso, vá lá e arrume. Eu ouvi diante de Deus que está conosco aqui. Pregador de nome. Alguns diriam assim, renomado. Dizer isso. Deus não se mete nisso, irmão. Vá lá, olhe, coloque o olho, e quem você colocar o olho, marque porque é essa, ou então é esse. Não, mas não é assim não. Porque só quem conhece, quem tem a essência que a nossa alma precisa para ser feliz é o Criador. Só Ele conhece a necessidade que tem o meu sentimento e que tem o teu sentimento. Só Ele conhece. Ninguém mais conhece, nem pai, nem mãe. E tem mãe que diz: eu estou sentindo que esse não serve para ti. Não sabe não! Só Deus é que sabe. Por isso é que tem que orar. Por isso tem que dizer: Senhor, se é, faz de tudo para dar certo, encaminhe, abençoa, abre porta, não deixa nada dar errado. Quando dá errado é porque Deus disse não. Aí Deus pega então, tem que fazer da mesma essência. E para fazer da mesma essência, para fazer do barro macho, porque para fazer do barro tem que fazer outro. Pastor, mas Deus não fez outro? Não. Ele apanha do mesmo que ele tem. Do mesmo, vocês sabem disso, é do mesmo que já existe. Porque a resposta para o homem, a resposta dos maiores dilemas que o ser humano enfrenta, está nele mesmo. Os maiores dilemas que eu enfrento, a resposta está em mim mesmo. A resposta não está lá nos outros. Não. Eu não recebi a Cristo? Recebi. Então a resposta dos maiores dilemas estão em nós mesmos, está em nós mesmos, em nossa alma, ou na mente, ou no sentimento, ou em tomada de decisão. E muitas vezes nós queremos cobrar situações ruins dos outros. E é onde Deus vai achar a resposta para o dilema humano? Nele mesmo. Aonde Deus vai achar a resposta para a solução do problema humano, do pecado? No homem mesmo, em Cristo, no homem. Não é outra coisa. Ele não foi achar em Deus, não, porque Cristo era Deus, mas teve que ser homem. Então a resposta está no homem mesmo. Sempre é assim. Se você tem um dilema de, oh meu Deus, aonde que eu vou achar uma resposta para o meu dilema, para o dilema do ser humano? No homem mesmo está a resposta do seu dilema, da sua crise existencial. Aí Deus apoia o próprio homem e tira do homem a resposta num pedaço do ser humano, a costela. Eu não
não vou usar aquela questão de estar do lado, para não ficar na cabeça, de ficar no pé. Eu quero me prender a questão de tirar do homem, para que a ajudadora que Deus vai dar, tenha a mesma essência. O que eu quero dizer com a mesma essência? Que tenha a mesma imagem. Vocês imaginaram que dificilmente a gente diz: a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. Só eu não. Não sei quantas vezes vocês já ouviram isso. Alguém dizer: irmãos, porque a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. Pois a mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Não é só o macho que foi criado. Não. A mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. O que eu quero dizer com isso? Os mesmos deveres que Adão tinha, a mulher também tinha. Os mesmos privilégios com Deus que Adão tinha, a mulher também tinha. Quando Cristo veio restaurar os deveres e os privilégios. Por que uma mulher batizada do Espírito Santo tem menos valor do que um homem batizado do Espírito Santo? Por que um homem pregador tem mais valor do que uma mulher pregadora? Vou repetir para vocês. Pastor, não está escrito lá que os discípulos não tinham nenhuma mulher. Mas se lembra que Jesus não tinha morrido ainda. Vivia o período patriarcal da lei. A lei trouxe muita coisa totalmente diferente do que se vive hoje. E muita gente ainda está presa à lei. Se Deus resolver dar para mim e dar igual para minha esposa, ou pelo menos parecido, Ele é Deus, ela tem a mesma essência. Ela também foi criada em imagem e semelhança. Então, dois espirituais valem para mim e valem para ela. Por que eu tenho que ser o chefão e ela não? Por que ela não pode receber nada? Porque eu posso ter revelação e ela não pode. A essência é a mesma. E tem um detalhe que eu quero dizer para vocês. Esse detalhe, já para encerrar essa parte, é que muita coisa deixa de ser feito para Deus por conta disso. Por conta disso. Nós achamos que quando é mulher, aí nós achamos que não é a mesma coisa. Acontece que, sendo a mesma imagem e semelhança, a promessa é a mesma. Todas as promessas que o homem tem, a mulher também tem. Quando Deus disse: comanda a terra, tu vai mandar sobre os animais que voam, vai mandar sobre os animais que rastejam, vai mandar sobre os animais marinhos. Mas antes ele já havia dito: multiplicai e vos encher a terra. Mas só que tarefa de mulher não era só povoar a terra, não. Sabe o que ela era para Adão? A ajudadora. Então, se Adão vai comandar, o que ela vai ter que fazer? Comandar também com ele. Infelizmente, me perdoa a sinceridade, infelizmente nós temos colegas, obreiros, que a esposa é tratada no grito, até na frente do povo, porque é mulher. E mulher, o lugar de mulher é aquela. Não sabe que a mulher foi feita com a mesma essência. Que aonde diz vale muito a oração de um justo, é igual para mim e é igual para ela. É igual para o marido e é igual para a mulher. Aonde diz: vos batizarei do Espírito Santo, vale para ele e vale para ela. Onde diz palavra da sabedoria, vale para ele e vale para ela. Palavra do conhecimento, vale para ele e vale para ela. Dor de curar, vale para ele e vale para ela. E outra coisa, que não é só ela que tem que me ajudar,
ao ouvido de alguém que não tem um pensamento sadio, pode até ser deturpado, mas eu te agradeço por estar numa igreja bem orientada, bem doutrinada, uma igreja firme que serve a Deus, uma igreja pronta para ouvir certas verdades, que cada casal, cada pai de família, cada mãe de família, ou cada noivo ou noiva, ou namorado ou namorada que está nos ouvindo, possa ter em mente que o teu projeto é muito maior para o casal, para a família, do que nós podemos imaginar. Assim, te agradeço por estes minutos, estes momentos que passamos tratando este assunto, que é complexo, que é profundo, mas que precisa ser tratado para que nós possamos desfrutar melhor da comida que virá nos dias que se seguirão. Muito obrigado, Pai. Abençoa todos nesta primeira etapa da palavra. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Pastor. Quantas noites chorei sem poder dormir, de joelho no chão, ao meu mestre clamei e ouvi sua voz me dizendo assim: sou Jesus. Perfume no ar, sinto gozo inefável dentro de mim. Sua glória do céu me faz jubilar. Ouço a voz do Senhor me dizendo assim: caminho sobre a
Meus irmãos, não sei se nossos irmãos estão estranhando um pouco o meu jeito de falar hoje, mas eu digo a vocês que foi o que eu recebi, e ao receber eu me deu esse desejo de falar esse assunto, que eu já falei. Quero mexer num detalhe que está dentro desse texto, quando Deus disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Capítulo 2, 23, 24. Chamar-se-á varoa, porquanto no varão foi tomado. Capítulo 2, 24 diz: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, essa questão de uma só carne, a tradução, ela apresenta aquilo que é bem compreensível a nós, a visão corporal, física. A tradução apresenta isso. Mas você sabe que não precisa ser nenhum teólogo ou alguém de profunda revelação para entender que dois não podem ocupar o mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo. Então, logicamente, dá para você perceber que essa questão não está se referindo a corpo físico, e sim aquela essência que eu havia falado já. Que na verdade nós também temos corpo espiritual. Nós não temos só um corpo físico, nós também temos um corpo espiritual. E essa questão é tão profunda, tão séria, que na visão de Deus, que isso aqui não é a visão do homem, é a visão de Deus. Na visão de Deus, no olhar de Deus, duas pessoas que se amam, Deus não vê dois. Isso aqui é um mistério. O mistério da vida é um mistério espiritual. Na visão de Deus, Deus não vê dois. Deus vê um. Deus vê um exatamente porque a compreensão dessa essência, ela é fundamental. Não tem como separar. É como se já viram aqueles quebra-cabeças. A minha irmã, ela tem filhas gêmeas, inclusive elas são daqui do campo, que residem lá para perto, quase do pastor Raiol, pastor Daniel Raiol. Ela mora por aquele lado. E minhas sobrinhas gêmeas, quando eram menores, elas montavam quebra-cabeças imensos, 5.000 peças, 10.000 peças. Nós pegaram uma prática, aí faziam daqueles quebra-cabeças tipo painéis. E a questão da alma do ser humano, mal comparado, é assim, acho que vai encaixando. E Deus então, Ele não vê o casal, Ele não vê os cônjuges, como duas pessoas no sentido casamento, no sentido união matrimonial, no sentido dependência, necessidade da alma, necessidade de sentimento, de emoções. Deus não vê dois. Ele vê quantos? Ele vê um. Isso aparece mais de uma vez na Bíblia. E o que acontece? Existe uma dificuldade na compreensão quanto à forma como Deus trata isso. Eu quero ler um texto que é muito conhecido, que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13 em diante. Capítulo 4 de Paulo aos Efésios, versículo 13 a 16. É um assunto que eu resolvi trazer hoje,
que Deus trouxe à minha mente a trazer, em toda a profundidade que a Bíblia tem, Deus achou por bem de me dar esse. Quando o pastor me falou que eu trouxesse um assunto, e Deus achou por bem me dar esse assunto. E eu quero apresentar para vocês algo que é pouco meditado pelas pessoas. Capítulo 4, versículo 13 a 16 diz assim: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Tem tradução que diz aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Na verdade, esse último versículo, ele é uma apresentação bem clara para quem medita no assunto, sobre o que nós chamamos de corpo de Cristo. Inclusive cita a cabeça, né? O cabeça. É uma citação bem clara acerca do corpo de Cristo. Então ele apresenta, a partir do versículo 15, verdade e amor, crescimento através, ele não diz do cabeça, da cabeça, mas do cabeça, Cristo. Necessidade de estar ajustado, necessidade de estar consolidado, necessidade de haver auxílio, necessidade de haver cooperação, necessidade de haver crescimento e necessidade de haver edificação mútua. Que a partir do momento que eu fizer isso para alguém do corpo de Cristo, ele conclui dizendo que eu estou fazendo a mim. Esse é um dos textos que mais nos facilita compreender a questão cônjuge. Ora, porque o corpo de Cristo, ele não é só o corpo de Cristo, ele também é chamado por todos nós, até com muita facilidade, inclusive tem até comunidades que apresentam esse nome: família de Deus. Se faz corinho, se faz hino, se canta na igreja, que nós somos família de Deus. Nós falamos com muita facilidade que família é célula-mãe da sociedade, que é a partir da família. Sim, mas volta a questão de haver um que conhece as necessidades do corpo, que conhece as necessidades da criação, que é o cabeça, que é Cristo. Mas aí, quando apresenta o último versículo que lemos, o versículo 16, assim como apresenta de uma forma não clara, não cita o corpo de Cristo, mas para quem medita, é uma descrição de situações onde precisa haver coisas no corpo. Mas lembra que eu não estou falando de dois corpos, eu estou falando de um corpo. Pastor, mas você está falando de dois e é só um? Sim, porque Deus disse os dois vão ser um. Isso é um mistério que Deus resolveu que é assim. E nesse mistério precisa haver ajustamento.
Assim como o corpo de Cristo, igreja, para ser noiva do Cordeiro, para ser família, tem que haver ajustamento. No caso do casal, os cônjuges, no caso da família que você convive, precisa também haver ajustamento. Só que esse ajustamento não é só saber o meu horário e ela saber o horário dela. Não é só saber o meu direito e ela saber o direito dela. Não, então vai mais além do que isso. Como é que Deus consegue olhar de dois um só? Eu vou dar um exemplo, tem aqui essas duas mãos. Suponhamos que vai haver uma visão de Deus para essas mãos, e cada mão representa um cônjuge. O que é que vai acontecer? Como se Deus estivesse olhando para o casal e ele olhasse isso aqui. Então ele não vai ver duas mãos, ele vai ver uma só mão. Qual é o objetivo final? Nós chegamos ao final da jornada. Ao chegar ao final da jornada, não é ver duas mãos, é ver uma só. Não é só quando casa que o pastor diz assim: de hoje em diante vocês são uma carne só, e Deus olha vocês, em vez de ver dois, vê um. Não é só ali não. O objetivo principal é o final da jornada. Por quê? Porque os cônjuges vão precisar crescer. Virão dias, semanas, meses e anos vão vir pela frente. E naturalmente a expectativa é que venham filhos, N situações, problemas, alegrias. Então, aqueles cônjuges, marido e mulher, eles vão crescer. Só que ao final da jornada do casal, Deus tem que olhar e vê-los assim. Não é no final da jornada Deus olhar e ver assim. Entenderam? Então, para isso, acontece uma coisa que existe até pastores que não aceitam essa verdade dentro do pensamento da reflexão teológica, que é que eu só posso chegar ao final da jornada assim se no final da caminhada nós tivermos tido o mesmo crescimento. Só que para ter o mesmo crescimento, esse é um problema sério do ser humano, porque algumas pessoas têm facilidade de perceber seus talentos, suas habilidades, sua falácia, seu jeito, seu comportamento, sua facilidade criativa, e outros você não percebe muito. Mas quando Deus une o casal, por isso é que não pode separar o que Deus une. Quando Deus une o casal, lá na frente, o objetivo dele, quando chegar ao final da jornada desse casal, um dos dois vai para a glória, ou os dois vão junto, ou vem o arrebatamento da igreja. No final da jornada, Deus vai olhar e vai ver assim. Ele não vai ver assim. Ele tem que ver só um. Isso é questão de Deus, não é questão minha. Isso é questão de Deus. Agora, para chegar ao final da jornada e chegar assim, só tem um jeito. Que jeito é? O jeito é que quando Deus une duas pessoas, eu estou dizendo quando Deus une, não estou dizendo daquele que está chegando no final da jornada e o marido está lá que não vale nada, ou o contrário, a esposa está lá que não vale nada, que só aquele é que vale, só um é que vale, o outro é, usando uma expressão que nunca mais ouvi, o outro é o trambolho, né? É a pedra de tropeço, é o impedimento. Bom, se a coisa está desse jeito, alguma coisa está errada.
tem alguma coisa errada. Porque no final tem que chegar assim. Deus tem que olhar e tem que ver assim. Como se fosse aqui essa mão. Mas para chegar assim, só tem um jeito. É que eu só posso crescer até onde a esposa que Deus me deu dá conta de crescer. Você está pensando que eu vou crescer além do que a minha esposa dá conta de crescer? Você está muito enganado. Está pensando que o pastorzão, o pregador, o mestre da palavra, aquele que chega, que constrói, tá? E a esposa é quietinha, que é só ele que vale. Ele só cresce até onde a esposa vai crescer. Vocês já ouviram a expressão que diz assim? É uma expressão, ela não tem tanto assim apreço teológico, mas assim, por trás de um grande homem tem uma grande esposa, tem uma grande mulher. Outro diz, do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Pode até não haver nada assim teológico para apoiar no sentido da expressão, mas a verdade é essa. O ser humano, você pode achar o maior pastor, o melhor pastor, o melhor evangelista, o maior apóstolo, casado, mas acontece que ele só vai crescer até onde ela cresceu, ou até onde ela dá conta de crescer. Alguns vão crescendo rápido, mas chega uma hora que se o cônjuge ficou, ele vai dar uma freada, ou ela vai dar uma freada, porque tem que chegar assim. Não pode um ir embora e o outro ficar. Não existe isso na visão de Deus. O homem ou a mulher pode ter os maiores talentos, os maiores ou melhores dons, porque a Bíblia fala, Paulo chegou a aconselhar, procurar os melhores dons. Pode se manifestar os melhores dons, os melhores talentos, ser o mais reconhecido, ou ela ou ele, todo mundo chama para dar uma palavra, para aconselhar, para orar. Pode até imaginar que aquele companheiro ou aquela companheira não consegue me acompanhar. Só tem um detalhe: o que Deus uniu, ele não quer ver dois, ele quer ver um. A doutora em teologia só vai crescer até onde aquele que muitas vezes é chamado de meu impedimento der conta de crescer. Sabe por que muitas pessoas dizem: esse meu cônjuge não dá para mim, esse marido não dá para mim, essa mulher não dá para mim? Porque eles são afobados. Eles acham que o crescimento dele ou dela, que é antecipado, que sai na frente correndo, é aquilo que Deus está vendo. Ele não consegue entender que crescimento tem etapa. Mesmo uma pessoa que cresce e alcança 2,15 metros, 2,20 metros, chega uma hora que vai parar de crescer. Normalmente na igreja o homem tem mais facilidade, porque tem mais liberdade para trabalhar, para fazer. O homem na igreja, normalmente ele é mais privilegiado com certas coisas. Aí muitas vezes a mulher fica de lado. Agora isso aqui, tem pastor que é quase um crime a mulher sentar do lado dele no púlpito. Está lá para trás. Compreendeu? Tem colega nosso que não deixa nem a esposa ser líder de círculo, porque não lhe acompanha na capacidade. Coitado. Vou dizer de novo, coitado. Porque vai chegar uma hora que ele vai parar de crescer. Aí quem vai crescer é ela. Se ela está aqui, isso é uma norma de Deus, irmãos. O crescimento de Deus para o corpo é assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está pensando porque eu sou pastor, para Deus me olha e diz: oh, esse meu filho aí, ele é mais importante do que esse pessoal todo que está escutando ele. Não é assim que funciona, não. Porque Deus
Se foi Deus que uniu, alguém diz assim: Deus nos uniu, mas tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, quem tem que corrigir não é Deus, se foi Ele que uniu. Quem tem que corrigir é o homem, se tem alguma coisa errada naquilo que Deus uniu. Porque se foi Deus que uniu, vai haver ajustamento. Se não tem ajustamento, o problema não foi Deus que criou, foi o homem que criou, o ser humano que criou, foi o cônjuge que criou. Então hoje existem casais que Deus uniu, estão tendo dificuldade para separar, para dizer não dá mais certo, Deus tem que fazer alguma coisa. Mas o problema não está em Deus, o problema está no homem. Tem que haver ajustamento, tem que haver consolidação desse ajustamento. Eu tenho que entender que eu vou crescer, eu tenho que crescer, eu quero crescer, mas eu tenho que acreditar no crescimento de quem Deus me deu. Se eu não acreditar que quem Deus me deu pode chegar na altura que eu vou ter, veja bem, o corpo de Cristo vai crescer, sabe até onde? Sabe até onde vai crescer a família de Cristo? Sabe até onde vai crescer o corpo de Cristo? Até onde? Ah, a gente leu. Vai crescer até onde? Até a estatura de varão perfeito. E quem é a estatura de varão perfeito? É Cristo. A igreja, ela cresce até a estatura de varão perfeito. Não pode ir além disso. E daí vai ficar menor do que isso. Tem uma altura para ela. A noiva tem uma altura para ela. Se a noiva tem uma altura para ela, imagina aquele que Deus olhou e viu um só. Não tem altura diferente, não. Eu quero me afirmar que para o casal que Deus uniu, o homem nunca vai ser mais importante do que a mulher, mais alto do que a mulher na visão de Deus. Pastor, o senhor é louco e varrido para defender o que é de Deus. Pode profetizar, pode rodar, pode colocar o rosto no chão, 8 da noite e levantar, 6 da manhã, nunca ela vai ser maior do que o marido na visão de Deus. No final tem que chegar assim. Esse é modo crentão chegar e dizer para o cônjuge que acontece mais de homem com mulher do que a mulher com o homem. Tu não entende nada. Deus tem falado é comigo. Pois acontece que o cidadão só vai crescer o tanto que ela der conta de crescer. Se ele não ajudar, se não cooperar para o crescimento dela, quanto mais demorar, vivamos, mais vai demorar ele começar a desfrutar de coisas com crescimento igual. Não adianta, não vai crescer mais. Eu conheço história de gente que prega mesmo vivos. Eu conheço no meu tempo de jovem, irmãos que hoje são casados, pregam, fazem coisa tremenda, e que não saíram nem do diaconato, por consideração, vou dizer de novo, consideração. É bom crente, é bom dizimista, prega bem, a igreja, o poder de Deus cai. Consideração para ser diabo. Aí um dia começou comigo. O que acontece comigo? O que acontece é que o ser humano só cresce o tanto que o cônjuge cresce. Não cresce mais. Não vai mais do que isso. Trocar não adianta. Por que trocar não adianta? Porque você tem o ajustamento que só quem Deus dá é que se ajusta para poder ser um só. O que Deus não deu nunca vai ajustar dentro da visão de Deus. Você pode até andar de mão dada, tomar sorvete junto. Agora, na visão de Deus é outra história. Só se ajusta na visão de Deus quem Deus deu. Porque Deus vai dar o mesmo crescimento. Alguém pode até começar a crescer e ir embora na frente, mas vai chegar a hora que vai começar a frear. Qual é a
que a doença chega. A doença chega. Os problemas vão chegando. Quem não era aborrecido começa a ser aborrecido. Quem não era irancudo começa a ficar irancudo. Alguém diz: meu Deus, como você está mudando? Pois é. Mansinho. Mansinho. De repente começa a mudar. Aí o povo começa a perceber que alguma coisa errada. Parece que está desaprendendo. Não está desaprendendo, não. Parou de crescer. Aleluia. Aí o impedimento. Agora é a minha vez. O impedimento não tinha revelação, pastor Joel. Poxa, esse marido é um impedimento. O impedimento não tinha revelação, o impedimento não tinha vontade de orar, o impedimento não tinha vontade de cantar. Aí daqui a pouco, o que era o impedimento? É que quer ir para a oração, é que quer ler a Bíblia, é que vem na campanha, é que passa a ser um dizimista. Aí alguém diz: o que foi que aconteceu? Alguma coisa houve. O que houve é que a pessoa não entende, pensa que vai crescer o tempo inteiro e não entende que o cônjuge que Deus dá tem um período de crescimento. E quando é para terminar nossa jornada, nós temos que terminar juntos, interligados, ajustados, na mesma estatura, assim como a igreja, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, nós vamos terminar na mesma estatura. Eu sinto a graça de Deus aqui, a glória de Deus aqui sobre nós, para abençoar cada casal que chegou aqui hoje à noite. Pegue na mão da sua esposa, quem está com a esposa do lado. Eu quero declarar uma vitória para o casal. Eu quero declarar um crescimento que vem da autoridade do Espírito Santo. Para cada cônjuge que chegou aqui hoje à noite, tanto aqui do meu lado direito, quanto aqui na frente da nave do templo. Nós precisamos nos respeitar. Não é porque alguém aparece mais que é maior diante de Deus. Não, irmãos. Não é porque alguém aparece mais, não é porque eu estou aparecendo mais agora aqui, que eu seja mais importante dentro do projeto do que o irmão que está lá na última sede, na última cadeira. Quando chegar o final da jornada, que a última trombeta tocar, a igreja, a noiva, a família de Deus está chegando na estatura de varão perfeito. Família, mesma coisa. Para concluir, eu quero concluir. Quando eu cresço como pastor, sabe o que acontece? Quem está do meu lado, de mão dada comigo, quando eu cresço, eu vou levando quem está comigo. Só que como marido é a mesma coisa. Quando eu cresço, eu vou levando quem está comigo. Quando a mulher cresce, ela vai levando quem está com ela. É bom crescer junto. Quando o homem cresce, o prazer de Deus é que quem está do lado dele cresça junto com ele. Pastor, eu termino fazer uma oração. Por favor, fique em pé, em nome de Jesus. Cresçamos em tudo. Em Cristo, aquele que é o cabeça. Bem ajustados, consolidados, com auxílio, com cooperação de cada parte, efetuando o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Se eu ajudo o corpo que eu participo, no caso da igreja, se eu ajudo o corpo que eu participo, que é a igreja, crescer, eu cresço também em amor, eu cresço. Casal é a mesma coisa, família é a mesma coisa. Se eu ajudo o corpo que eu participo, qual é o corpo que eu participo? O que Deus uniu, que está entrelaçado, interligado, é um só.
se eu participo, se eu coopero, se eu ajudo para o corpo crescer, eu vou crescer também. E vou crescer em amor. Quem está interligado a mim, quem está ajustado a mim, não tem jeito. Vai crescer também. Vai ser abençoado também. Vai ter a visão de Deus também. Vai crer também. Vai confiar também. Vai ser uma bênção também. É assim que funciona no reino de Deus. Eu quero orar com vocês agora. Glória a Deus. Esta foi a palavra que Deus trouxe à minha mente, ao meu coração, para trazer aqui a vocês. Agradeço a grande consideração que tiveram conosco em nos convidar. Pastor Elias, Pastor Osimar e a equipe. Quero dizer que eu sou tão servo quanto vocês, tão dependente quanto vocês de Deus, tão carente quanto vocês da graça de Deus. Na casa de Deus não tem nenhum super-homem espiritual, pelo contrário, cada um de nós, e a Bíblia chega a dizer: a quem Deus deu mais, para quem Deus deu mais, é de quem Ele mais vai cobrar. Se você arrancou da frente, saiu da frente, se você é o esposo ou a esposa, saiu da frente, começou a crescer, lembre uma coisa: para quem Deus deu mais na arrancada, Ele vai cobrar mais no final. Portanto, não pise em quem está ficando, que não cresceu ainda o tanto que deve crescer. Não pise, não humilhe, não zombe, não critique, não chame de impedimento, não chame de embaraço, não chame de pedra de tropeço, não chame não. Por gentileza, antes de orar, se você está do lado da esposa, do lado do seu marido, diga assim: de tudo que já houve, eu quero te dizer uma coisa, me perdoa, porque nós queremos continuar juntos, crescendo, trabalhando até aquele dia em que Deus vai nos chamar no grande momento do arrebatamento. Pode dizer, não tenha vergonha nem medo de dizer não, pois eu entendo que você tem muito mais valor do que eu imaginava ter. Maravilhoso Deus. Pai, sabe da responsabilidade desse trabalho que o Senhor me trouxe a fazer através da bondade que colocaste no coração dos teus ungidos. Mas eu sinto que algo especial, algo diferente, algo, Pai, glorioso. Sinto, a minha alma vibra aqui sentindo a tua presença. A minha alma vibra aqui sentindo a tua graça. A bênção para o casal, a bênção para a família, a bênção para o cônjuge que está aqui, a bênção da valorização mútua, a bênção do respeito, a bênção da consideração, a bênção da amizade, a bênção do entendimento, que as dificuldades que atrapalham o que Deus uniu caiam por terra. Aquele que está crescendo pouco, entenda que vai crescer, que não se diminua, que não venha proferir palavra de lamento. E o que cresce mais rápido, não imagine que aquele que cresce mais lento, olha, chama, que é simplesmente a inteligência que é menor, ou a sabedoria que é pouca. Não, porque tu não está ligando para isso. Quando chega a hora do crescimento, até o louco entende a hora de ter Jesus como Salvador, para ter a estatura um dia que a igreja vai ter. Obrigado. Abençoa cada família, cada casal, que haja um derramamento
que destes ao casal, que destes à família, que destes aos filhos para abençoar esta geração. Obrigado. Continua fazendo nossas famílias exemplo de célula-mãe, abençoadora da sociedade. Te agradeço pelo privilégio que me destes de poder estar aqui e falar a tua palavra. Pai, nesse pensamento, nessa reflexão teológica, eu te peço que haja fruto, que haja fruto. Porque não adianta só eu estar aqui, que haja fruto no amanhã das famílias, que haja fruto no amanhã dos casais. Obrigado, Pai. Eu oro e te agradeço por tua bondade na minha vida, pela tua bondade na vida de cada um de nós. É o que eu oro agora e te agradeço, confiando na tua promessa de vitória e no crescimento ao corpo. São milhares, mas são um. Se milhares podem ser um e ter a mesma estatura, maior é a cobrança pela facilidade de dois serem um, para chegar na mesma estatura. Abençoa assim cada um. É o que eu oro agora e te agradeço, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita e diga assim: eu creio que a minha vitória do meu casamento e da minha família é pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, eu creio que a minha vitória do meu casamento, da minha família, é pelo sangue de Jesus. Poder sentar. Quero agradecer a todos pela oportunidade que me concederam de poder estar aqui ministrando a palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado. Por isso, Pai nosso, muito obrigado. Que Deus abençoe. A igreja quer agradecer o pastor Jaime Pires por esse momento conosco. Quer convidar e deixar à vontade para outras vezes estar aqui. Se os irmãos querem, digam comigo, pastor Jaime Pires.